Se o seu céu está escuro e o seu coração já não acredita no amanhã, se a sua fé parece ser tão pequena diante dos problemas, estes homens podem ajudar você. Agora, Cristo Verdade que Liberta, um programa do povo de Deus. Estamos de volta, abraçando a todos no norte, nordeste, centro-oeste, sudeste do Brasil e a nossa querida região do sul. Tudo bem com o senhor, com a senhora, com vocês? Passaram bem o dia? Como é bom estar de volta através da RBI, fazendo esta visita amigável, levando a todos o programa do povo de Deus, Cristo a Verdade que Liberta. Fiquem conosco, serão 60 minutos de bênçãos, a mensagem do Evangelho de poder, as lindas histórias de vidas transformadas, os pedidos emocionantes que aqui chegam, e encerraremos o mesmo no altar das orações. Eu quero iniciar trazendo um comentário fundamentado no livro de Atos, capítulo 12, o poder de uma oração intercessória. Sabemos que há vários modelos de oração: a petição, a oração de concordância, a oração de louvor, a oração de adoração, a oração de entrega, a oração de batalha espiritual. Eu quero destacar hoje o poder de uma oração intercessória. Diz o texto de Atos 12 que enquanto o apóstolo Pedro era guardado na prisão, pois no dia seguinte Herodes pretendia executá-lo, decapitá-lo, como fizera com Tiago há alguns dias. Porém, enquanto Pedro era guardado para ser morto no dia seguinte, o texto diz que a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E Deus ouviu, enviou um anjo lá naquele cárcere de segurança máxima, e um milagre extraordinário aconteceu. As correntes abriram, os guardas ficaram como que anestesiados. O grande portão que dava para a rua abriu-se automaticamente e Pedro foi liberto. Indo à casa de Maria, ele bate à porta. Uma garota chamada Rode olha pela fechadura e percebe que Pedro ali estava. Ele, entrando, relata a forma milagrosa que Deus o livrara. O Deus de ontem é o Deus de hoje. A oração intercessória pode muito em seus efeitos. Nós vamos trazer a história de uma mãe que, a exemplo do que está em Atos 12, ela pôs-se em oração. E não apenas ela mobilizou a igreja, a casa da bênção. Ela mobilizou centenas de pessoas para fazerem oração intercessória. Sabe por quem? E por quê? Pelo seu filho querido. Pois o seu filho, num pior momento da pandemia de Covid, ele foi afetado por essa enfermidade, por esse vírus terrível. E este rapaz foi internado numa UTI, não apenas internado, ele foi entubado durante mais de 40 dias. Ali ele permaneceu entre a vida e a morte, em estado de coma profundo, com várias paradas cardíacas.
Os próprios médicos não deram esperança para a mãe, mas ela é uma mulher de Deus, uma mulher de oração, e ela intercedeu, e nós intercedemos. Eu orei por ele, fazendo uma oração intercessória, e ela está aqui para contar o grande milagre de restauração. Deus poupou a vida do seu filho. Todos nós brasileiros e a população mundial viveu dias terríveis dessa pandemia tão fatal. Mas esta irmã e milhares de outros, pela soberania divina, foi preservado pelo poder da oração. Acompanhe. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. Me chamo Paul William Oliveira Perovano. A minha história começa em abril de 2021. Eu trabalhava no interior do estado, pastor. Fui contaminado lá, dentro da empresa que eu trabalhava. E quando eu retornei, me deparei também com uma carreta, naquele dia, à noite. Ela veio totalmente apagada e me jogou para fora da estrada. Então ali já vi alguma coisa de errado. Ali o inimigo já estava tentando ceifar a minha vida ali naquele dia. Então eu passei o dia 2 de abril totalmente deitado na minha casa, sentindo muito ruim mesmo. Porém eu achei que era uma alergia. Então ali a gente já estava achando que poderia ser Covid. Eu estava achando, eu estava preocupado já. Mas mesmo assim ainda a gente manteve o convívio em família. Na segunda-feira saiu o resultado. Deu positivo de Covid. Ali aquele dia acho que foi um dos piores dias mesmo. Piorei bastante mesmo. Passei muito mal ainda à noite. Aí na terça-feira eu pedi a minha esposa para me levar de novo ao médico. E fui para o hospital. Daquele dia ali em diante, eu só saí depois de 21 dias dentro do hospital. Ali eu fiz um exame e minha saturação, depois de umas 2 horas saiu o resultado, a saturação do meu sanguínea, a oxigenação estava muito baixa e estava me dando trombose. Eu fui internado por causa de trombose. Então já me deram uma medicação, já falaram que eu ia ficar internado. Só que aquele dia não tinha vaga no CIAS, não tinha vaga no hospital, nenhum leito aberto. E aí começou a saga, para onde que eu vou? Para que lado que eu vou? Eu entrei, botando um catéter de oxigênio em mim, normal. Cheguei andando, fui andando, cheguei no quarto andando praticamente. No outro dia eu não consegui andar mais. A minha oxigenação foi caindo. Eu não conseguia tomar um banho. E ali eu já comecei a viver um mundo isolado, num quarto, sozinho, no escuro, a solidão da noite. Nesse momento a gente sente medo. A solidão, a preocupação, saber como é que está acontecendo, aonde que a gente ia chegar ali. Passou mais um dia e minha saturação só caindo. E o médico falou, você não pode ficar mais aqui dentro desse quarto, porque você vai morrer aqui dentro, sem oxigenação. A gente vai colocar uma máscara em você que chama VMI. É a última etapa antes de você ser entubado, essa máscara. E eu passando nos corredores, eu fui vendo, que você consegue enxergar várias pessoas entubadas, de prona, de barriga para baixo, e fui pro quarto. Cheguei no quarto, me colocaram essa máscara ela veda todo o seu rosto, você não tem contato com oxigênio externo, e ela joga pressurização de ar no seu pulmão direto. E eu estava recebendo 18 litros de oxigênio, então eu estava quase no nível máximo, que é 20. Eu ainda fiquei acho que 12 horas ou 24 horas, agora não me lembro exato, com essa máscara. Muita gente não consegue ficar 1 hora com ela. Eu fiquei esse período todinho. E aí chegou um momento que o médico veio conversar comigo. Falou, infelizmente a gente vai ter que te entubar para o seu pulmão descansar. Porque se você continuar aqui, você vai morrer afogado de oxigênio, não por falta.
a gente vai acabar jogando muito oxigênio para você e o seu cérebro não vai suportar. Então você vai acabar morrendo afogado. E a gente vai ter que te entubar porque é a última solução aqui que a gente consegue para você poder descansar seu pulmão e a gente conseguir te tratar. Nessa época eu estava com 130 quilos, pastor. Então, assim, já tinha toda a probabilidade de obesidade, de sedentarismo, bebia bastante, me alimentava mal. Tudo isso se ia refletir nesse momento aí. Semana Apostólica em São Paulo. A oportunidade de você ter um encontro com a fé que opera milagres. O maior poder, irresistível, o poder da oração. Ela rasga o céu. Ela traz avivamento. Ela traz vida onde não tem vida. Basta um toque de Deus em resposta da oração. E a realidade muda, a circunstância muda. Com a palavra revelada que traz direção e comando para a sua vida. Então as pessoas estão cobrando mais pela promessa que foi dada, estão cobrando mais pela visão que receberam, do que propriamente se colocando diante do Senhor na busca pelo cumprimento dessa promessa. E com o espírito da profecia. O médico já até disse, acostuma viver. Mas eu vim aqui hoje, debaixo desse manto apostólico, dessa unção liberada do céu, para dizer que Deus está mudando o destino aqui nesta manhã. No Brás, domingo, 29 de maio, às 9 horas, Avenida Celso Garcia, 1081. Em Osasco, segunda, 30 de maio, 19h30, Avenida João Andrade, 1844, Jardim Santo Antônio. Mogi das Cruzes, terça-feira, 31 de maio, 19h30, Avenida Doutor Álvaro de Campos Carneiro, 211, Vila São Sebastião. Em Boa das Artes, quarta-feira, 1º de junho, às 19h30, Rua Rio Grande do Norte, 23, centro da cidade. Em Santo André, quinta-feira, 2 de junho, 19h30, Rua Brás Cubas, 123, centro da cidade. Nós iremos abraçar a sua causa. Estamos autorizados a combater todo o mal que te atormenta e a expulsar os espíritos que te amarram. Semana Apostólica em São Paulo. Participem. É a Igreja Casa da Bênção de portas abertas para você. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. Nesse momento, eu só pedi pro médico me dar 2 minutos. Aqueles 2 minutos ali para realmente falar com Deus, me arrepender pelos pecados, entregar minha alma para Jesus. Porque é um obscuro, né? É um abismo. Aí você lembrava de toda a trajetória para trás, de quem já esteve ali e não voltou. E a probabilidade era de 2 por 10. De cada 10, só 2 saiu. 8 ia a óbito. Então a taxa estava muito alta. Muito alta e o medo veio naquele momento. Então, o médico veio, falou, vamos. Entrou um batalhão de médicos, enfermeiros na sala e me amarraram, que eles amarram, coisa de 5 minutinhos, me deram uma injeção, conta até 10. 1, 2, 3, senti o tubo entrando na boca. Ali naqueles 14 dias que eu fiquei entubado, pastor,
Deus me levou em cada lugar que eu já frequentei, as baladas que eu fui, os bares, as festas, né? Eu me via debaixo de bar, amarrado. Eram os dias que eu estava mais piores. Foi o dia que eu fiquei pior, né? Que o meu pulmão estava falecendo e eu estava lutando para respirar. Eu ia lá no fundo e voltava de novo. Que tiveram que me dar uma medicação pro pulmão, que meu pulmão estava falecendo naquele momento. E Deus mostrando todo momento que estava comigo. Todo momento. No final ele me mostrou uma mesa linda. Aí ali tinha 2 objetos em cima da mesa. Mandou eu escolher para que lado eu ia. Numa mesa bonita tinha uma miniatura de um caixão e outro lado tinha uma Bíblia. Junto com isso tinha um grupo, pessoas orando por mim, igrejas, minha mãe, minha família, minha esposa, meus familiares. O dia que eu voltei, a minha esposa foi no hospital me ver. Eu estava muito nervoso, eu tinha soltado as amarras, agarrei no braço do enfermeiro, quase que eu quebrei o braço do enfermeiro, porque você sai muito drogado, né? Você está drogado ainda, então estava alucinado. E ela passou numa portinha e eu vi ela passando pela janela. Aquilo já me acalmou. Quando ela entrou, eu estava todo desfigurado, rosto queimado, por causa do tubo, todo inchado. E o inimigo ia trabalhando na mente, até o dia que a minha mente realmente retornou. O médico, no quarto, que me atendeu lá atrás, né, com 20 dias atrás, falou pra mim e pra minha mãe: "Paz, você é um milagre de Deus, cara. Você tinha tudo pra morrer. Agradeça a Deus aí por te dar mais uma chance na sua vida, porque todos aqui fora achavam que você não ia conseguir." E médico para falar isso é difícil, hein? Para ver que ele também nem ele acreditava que eu ia retornar. O estado que eu entrei, do jeito que eu entrei. Eu era um dos pacientes mais graves lá dentro. Na minha vida toda, pastor, eu achei que não precisava de Deus, né? Nessa passagem toda aí que eu tive, eu vi que eu não sou nada sem Ele. Ele me alcançou, tratou de mim, cuidou de mim e vai cuidar até o último dia. A promessa que eu fiz para Deus é que nunca mais eu vou sair da sua presença. E hoje eu sou feliz com Deus e grato por tudo que Ele tem feito por mim e pela minha família. Que maravilha, não é? Que coisa linda esta história de fé. Agora, o milagre maior não foi a cura do corpo físico. Sabemos que a nossa vida nesta terra é como forasteiro, como passageiros. Um dia este corpo, querendo ou não, gostando ou não, ou será transformado e arrebatado para estar com o Senhor, ou voltará à sua origem, que é o pó. O milagre da cura é maravilhoso, glorifica a Deus. Mas o milagre maior que aconteceu na vida desse jovem, além da cura da Covid, foi o encontro com Deus. Ele era resistente, ele não tinha o coração quebrantado para o Evangelho, para Cristo como Senhor e Salvador. Mas através do milagre, a resistência foi quebrada e ele entregou-se, rendeu-se ao Cristo vivo. Completou a bênção. A cura do corpo, a cura do espírito, o milagre maior da salvação. Que coisa maravilhosa. Bispo Palarone, você acompanhou essa história? Acompanhou bem? Traga para nós o seu comentário, que é sempre avaliado, baseado, fundamentado nas Escrituras. Após Jair, mais uma experiência de alguém que passou pelo vale da sombra da morte. Infelizmente, muitos ficam neste vale. Muitos acabam tombando no vale da sombra da morte e não chegam do outro lado. O Paul William, por pouco, não chegou do outro lado, mas ele atravessou o vale da sombra da morte. Com apenas 5% de possibilidade,
de vida, entubado 14 dias. E ali ele teve as experiências dele com o sobrenatural. Uma decisão ele precisava tomar enquanto estava naquele estado sobre aquela cama. E ele decidiu-se por Deus. Ele resistia às pessoas que ministravam a ele, que pregavam para ele, que evangelizavam ele. Mas, meu amigo, na hora da dor, na hora do sofrimento, nós esquecemos as nossas crenças, nós esquecemos as mentalidades nas quais nós vivemos por muitos anos, porque queremos, na verdade, salvar a nossa vida. Graças a Deus, porque hoje Paul William pode testemunhar, curado, liberto e transformado pelo poder de Deus. Bem, é assim, após Jair, e para você que está com a gente aqui em Cristo, a verdade que liberta. Lembrando que esta é a semana apostólica. Apóstolo Jair está visitando a grande São Paulo. E amanhã à noite, amanhã quarta-feira à noite, apóstolo Jair estará no Embu das Artes para uma noite para levar você a uma experiência sobrenatural. Mas eu, apóstolo Jair e os amigos de casa, eu trago também agora uma história contada em poucos minutos, mas que traduzem um sofrimento profundo. A história do Gomes. O Gomes estava com um mal sem cura. O Gomes estava sofrendo com um problema de saúde, onde não havia mais esperança, não havia mais expectativa. Eu vou deixar ele mesmo contar para vocês e para todos nós o seu estado de saúde e como sobrenaturalmente ele foi curado. Ô pastor, eu passei pelo médico com uma dor, e nessa dor me causou algo triste. Eu fui receber os exames de tudo lá do médico e eu estava com tuberculose crônica. Onde doía? Meus pulmões todo. Tudo. Eu não podia tossir, eu comecei a tossir, e a minha se agravou de uma forma tão rápida que eu fui designado pelos médicos e eu já estava afastado do trabalho, já para ser separado da família, de tudo. Só tinha 6 meses de vida. Te deram 6 meses de vida por causa dessa tuberculose crônica. Tuberculose crônica era uma maldição hereditária que a minha mãe tinha passado 1 ano internada com isso, no hospital, quase que morri. Acompanhei todo o processo na época da minha mãe. E logo quando eu conheci Jesus, que estava, caminhando com Jesus ali e tal, fui promovido na empresa que eu trabalhava. E aí veio essa doença e eu comecei a questionar Deus. Eu falei, quando eu estava no mundão, que eu era drogado, que eu era isso, que eu era aquilo, que eu era da zoeira, o Senhor não tinha me dado nada. Agora eu aceitei o Senhor, coloquei Deus na parede, cara. E aí eu falei, agora o Senhor me deu essa doença, eu não aceito isso. E aí, pastor, quando eu fui lá nos médicos, lá, a primeira semana que eu tossi, saiu um bolo de sangue, eu escondendo da mulher, fui no hospital, e quando cheguei lá, a doutora falou, olha, você está com os pulmões, tudo, tirou várias chapas do meu pulmão, e estava lá, tuberculose crônica. E quando foi o seu encontro com o sobrenatural? Foi uma oração, foi uma palavra, foi uma reunião? Como é que foi que você percebeu e sentiu a cura de Deus? Pastor, eu fui convidado para ir os mover do apóstolo Doriel. Foi no ginásio aqui que teve, em 2008. E aí eu cheguei lá nesse ginásio, ele na oração, eu lá em cima, eu me lembro como se fosse hoje, um frio, aliás, um calor e eu com frio, duas jaquetas, e ele orando lá, e ele gritou que nem o senhor falou hoje no culto. Oh, Deus! Quando ele fez assim, eu estava lá em cima. Aí, de repente, ele virou, aqui! Aí apontou, tem uma pessoa que está desiludida, que vai morrer, que os médicos já desenganaram. Meu Deus do céu, eu estava lá em cima, eu falei, pronto. Falaram lá embaixo que eu estou com tuberculose. Vamos embora. Aí, na hora que ele rodou, que virou assim, abriu o caminho. E aí ele falou, é você, jovem. Eu falei, eu olhei assim, todo sem graça. Eu? É. Desce aqui, eu não podia nem andar.
O pastor Jean subiu correndo, me pegou de um lado, a pastora Van do outro, ele trouxe embaixo e pegou, fez aquela oração. Ungiu as mãos e começou a passar nos meus pulmões, nas minhas costas, me abraçando e orando. E depois ele fez algo muito forte, algo sobrenatural. Sim. Pegou um copo com água, irmão. Pegou o copo com água, ungiu e falou assim: é o Deus que eu creio, Deus de Jacó, Deus de Isaac, Deus de Abraão, é o Deus de Moisés. Se não for esse Deus, irmão, vai matar eu e você. Aí peguei o copo com água, tomei ele. Não toma tudo não, me dá aqui. Tinha ainda uma borra de sangue. Ele Tomou do mesmo copo, da mesma água, lembrando que tuberculose é super contagiosa. Sim, pastor. E aí, como é que foi? Pastor, quando eu saí de lá, eu saí já com calor, com fervor, e ele olhou para mim e falou: creia, creia. Você crê? Eu falei: creio. Você crê, irmão? Creio. Aí ele bateu: creio. Eu falei: amém. Estou curado. Aí pus na minha mente: estou curado, e desci dali, pastor. E aí fui fazer os exames, e aí a médica me deu uma palavra que ela falou assim: ó, só um milagre para te curar. Se tu crê em Deus, só Ele vai te curar. E eu voltei. Estou curado. Ela fez 8 exames e ficou: tem alguma coisa errada? Eu falei: tem não, doutora. Não apareceu mais nada. Mais nada. A médica ficou impactada. É uma história e tanto, né? Gomes com tuberculose, um desafio apostólico. Depois da oração, o apóstolo bebe a metade da água que estava no copo e o Gomes bebe a outra metade. E a palavra é esta: se você não estiver curado, eu vou estar contaminado pela sua tuberculose. Graças a Deus, Gomes pôde dar o seu testemunho. É assim, na igreja Casa da Bênção, nós desafiamos o mal. Nós cremos no poder sobrenatural de Deus. Porque quando oramos, nós sabemos que haverá uma intervenção divina. Olha, prepare-se você aí do Embu das Artes, porque amanhã à noite, às 19h30, apóstolo Jair de Oliveira, com toda a equipe de Cristo a Verdade que Liberta, estará ministrando aí na igreja do Embu das Artes, no templo da igreja Casa da Bênção. Acompanhe esta chamada, esteja com a gente amanhã à noite. Semana Apostólica em São Paulo. A oportunidade de você ter um encontro com a fé que opera milagres. O maior poder, irresistível, o poder da oração. Ela rasga o céu. Ela traz avivamento. Ela traz vida onde não tem vida. Basta um toque de Deus em resposta da oração. E a realidade muda, a circunstância muda. Com a palavra revelada que traz direção e comando para a sua vida. Então as pessoas estão cobrando mais pela promessa que foi dada, estão cobrando mais pela visão que receberam, do que propriamente se colocando diante do Senhor na busca pelo cumprimento dessa promessa. E com o espírito da profecia. O médico já até disse: acostuma viver. Mas eu vim aqui hoje, debaixo desse manto apostólico, dessa unção liberada do céu, para dizer que Deus está mudando o destino aqui nesta manhã. Laradagavácia canta labracavadaia sai. No Brás, domingo, 29 de maio, às 9 horas, Avenida Celso Garcia, 1081. Em Osasco, segunda, 30 de maio, 19h30, Avenida João Andrade, 1844, Jardim Santo Antônio. Mogi das Cruzes, terça-feira, 31 de maio, 19h30, Avenida Doutor Álvaro de Campos Carneiro, 211, Vila São Sebastião. Embu das Artes, quarta-feira, 1º de junho, às 19h30, Rua Rio Grande do Norte, 23, centro da cidade. Em Santo André, quinta-feira, 2 de junho, 19h30,
Rua Brás Cubas, 123, centro da cidade. Nós iremos abraçar a sua causa. Estamos autorizados a combater todo o mal que te atormenta e a expulsar os espíritos que te amarram. Semana Apostólica em São Paulo. Participem! É a Igreja Casa da Bênção de portas abertas para você. Após o Bispo Palarone, estamos de volta, chamando os nossos queridos irmãos e amigos aí de Mogi das Cruzes. Daqui a pouco estaremos com vocês na Noite Apostólica de cura, milagres e muitas maravilhas de Deus. E atenção em Budas Artes, o endereço está aí no rodapé e amanhã estaremos com vocês em Embu das Artes, aí no centro desta cidade, na Casa da Bênção, com o missionário Wilson, tá bom? Você é o nosso convidado especial. Nós vamos trazer um segundo depoimento, uma segunda história de fé, que é tocante como foi a primeira, só que em área diferente. Deus opera em todas as áreas. Esse cidadão, Alexandre, trilhou por um caminho que poucos neste país têm trilhado, o caminho da jogatina, né? Cassinos no Brasil são ilegais, mas há muitos cassinos clandestinos e o Alexandre entrou por esse caminho. E todos nós sabemos que o ambiente de um cassino traz no seu bojo a prostituição, a corrupção, a desonestidade, um vício tão terrível que o Alexandre viu pessoas, carros 0 quilômetro, botando ali no jogo, casas, propriedades, dinheiro, e ele queria deixar, mas não conseguia. É altamente viciante. Mas ele vai nos contar de viva voz o fenômeno, o milagre que trouxe a transformação para a sua vida. Acompanhe a história do Alexandre. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. Meu nome é Alexandre Cardoso Dias. A minha história se inicia no terraço da casa de um amigo, onde a gente brincava de baralho, e aquilo foi me se tornando atrativo para mim. Foi através disso que eu conheci a jogatina e me interessei em virar croupier, que é a pessoa que trabalha com o jogo distribuindo as cartas. E foram se passando o tempo, eu ganhando cada vez mais dinheiro, de funcionário virei gerente, de gerente acabei virando dono de uma propriedade muito grande, de um cassino, que foram os anos que eu ganhei muito dinheiro mesmo. Porém, tudo que eu ganhava, eu gastava. E isso foi tomando conta de mim. E a partir desse momento que eu estava ganhando muito dinheiro, eu conheci bebidas, conheci drogas, passei a me envolver com outras mulheres, perdi a minha família. Eu achava que eu tinha tudo, eu achava que eu estava no melhor momento da minha vida, e o que era muito bom, o que me dava muito lucro, foi o que me levou ao fundo do poço. O ambiente de cassino era uma casa alugada, muito sofisticado, muita prostituição, muita droga. Você vê muitas famílias sendo destruídas porque a pessoa vai jogando, aí acaba perdendo o que não tem, acaba perdendo seus bens. A pessoa, quando ela fica viciada no jogo, o que acontece? O momento ali para ela acho que é o mesmo sentimento de quem usa droga. Aquele momento ali ela fica fascinada, não adianta falar que aquilo vai fazer mal, que ela não ouve ninguém. Ela acaba pegando muito dinheiro emprestado com quem está do lado, porque acha que vai jogar mais e vai recuperar. Aí ela perde, quer jogar mais ainda para recuperar.
E no dia seguinte é aquele sentimento de nojo de você mesmo, do que você perdeu o que você tinha e acabou perdendo também o que você não tinha. Eu, com o tempo que eu estava trabalhando, eu comprei um carro para mim que eu andava, aí acabei comprando um outro carro que na época eu aluguei para o Uber, e tudo que eu construí tinha dinheiro no banco. Quando eu passei a jogar, eu acabei perdendo tudo que eu tinha. Quando eu comecei a trabalhar, a minha esposa sempre foi contra, porque é um meio muito sujo, é um meio no qual, para um se beneficiar, outros têm que sair prejudicados, né? Porque uns ganham, outros perdem. Com o passar do tempo, eu comecei a me envolver com outras mulheres e foi através disso que eu tomei a decisão que eu deveria sair de casa, porque a minha casa já não era o melhor lugar para mim. E quando eu estava saindo de casa, uma noite antes, Deus usou meu filho para falar comigo que se eu saísse de casa, eu iria perder tudo que eu tinha e só iria voltar e conseguir reconstruir a minha família depois que eu chegasse na estaca zero, no fundo do poço. E meu filho com 8 meses não falava, ele falava tudo embolado, igual qualquer outra criança normal, bababá, bababá, mas ninguém entende nada. E Deus usou ele para falar comigo. No momento eu fiquei espantado, porque eu até perguntei minha esposa se ela havia entendido alguma coisa. Ela falou, não amor, eu só entendi ele falar como ele sempre mexe a boca. E Deus, através dele, aos 8 meses de nascido, falou comigo que se eu saísse de casa, ele só permitiria que eu voltasse para casa e eu só iria voltar para casa a partir do momento que eu perdesse tudo que eu tinha. Que da mesma forma que eu construí, eu iria perder. E mesmo Deus usando ele para falar comigo, eu ignorei porque eu estava cego, achava que realmente sair de casa, achava que realmente ficar em jogo, viajando, ficando em jogatina, ficando em noitada, porque eu ganhava muito dinheiro, eu achava que aquilo era tudo para mim. Semana Apostólica em São Paulo. A oportunidade de você ter um encontro com a fé que opera milagres. O maior poder, irresistível, o poder da oração. Ela rasga o céu. Ela traz avivamento. Ela traz vida onde não tem vida. Basta um toque de Deus em resposta da oração. E a realidade muda, a circunstância muda. Com a palavra revelada que traz direção e comando para a sua vida. Então as pessoas estão cobrando mais pela promessa que foi dada, estão cobrando mais pela visão que receberam, do que propriamente se colocando diante do Senhor na busca pelo cumprimento dessa promessa. E com o espírito da profecia. O médico já até disse, acostuma viver. Mas eu vim aqui hoje, debaixo desse manto apostólico, dessa unção liberada do céu, para dizer que Deus está mudando destino aqui nesta manhã. Laradagavácia, candalabrakabadaia sai. No Brás, domingo, 29 de maio, às 9 horas, Avenida Celso Garcia, 1081. Em Osasco, segunda, 30 de maio, 19h30, Avenida João Andrade, 1844, Jardim Santo Antônio. Mogi das Cruzes, terça-feira, 31 de maio, 19h30, Avenida Doutor Álvaro de Campos Carneiro, 211, Vila São Sebastião. Em Boa das Artes, quarta-feira, 1º de junho, às 19h30, Rua Rio Grande do Norte, 23, centro da cidade. Em Santo André, quinta-feira, 2 de junho, 19h30, Rua Brás Cubas, 123, centro da cidade.
nós iremos abraçar a sua causa. Estamos autorizados a combater todo o mal que te atormenta e a expulsar os espíritos que te amarram. Semana Apostólica em São Paulo. Participem! É a Igreja Casa da Bênção de portas abertas para você. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. Até que um dia, numa viagem que eu fiz para Colatina, eu no hotel, no melhor hotel que tinha, cheio de dinheiro na conta, com dinheiro até mesmo dentro do quarto, o inimigo começou a soprar no meu ouvido, que era para mim se jogar do quarto andar, aonde eu liguei para o meu amigo e falei com ele: mano, tô ligando para me se despedir de você, que eu vou me jogar. Aí ele falou comigo: espera aí só um pouquinho que alguém vai ligar para você. Aí o pastor João David me ligou naquele momento, conversou comigo, fez uma oração e eu não me joguei. Nenhum dinheiro mais era o suficiente, porque tudo que eu ganhava eu perdia, e realmente o que meu filho falou comigo começou a se cumprir, que o dinheiro já não tinha mais valor. Por que não tinha valor? Porque nada que eu fazia eu conseguia me encher. Eu saía para as noitadas, chegava em casa e passava o dia inteiro com aquele vazio dentro de mim, porque já não sentia mais prazer em viver. O jogo tinha tirado esse prazer de mim, porque ele já consumia a minha vida por um todo. E quando eu vi que aquilo não ia me levar a lugar nenhum, eu passei a ficar com o sentimento de tirar a minha própria vida. E mesmo com o bolso cheio de dinheiro, rodeado, né, de amigos que a gente acha que é amigos, mas não é, rodeado de mulheres que a gente acha que é tudo que a gente precisa, e eu não era feliz. Eu sempre tinha um vazio muito grande dentro de mim. Após eu voltar para casa, eu tive a minha primeira experiência com Deus na Casa da Bênção, que foi num culto, onde eu me reconciliei. Nesse período de um ano e meio que eu fiquei separado da minha esposa, a minha esposa, juntamente com o pastor, continuaram orando pela minha vida. Ela não se acuou, ela continuou acreditando que eu ia abrir meus olhos, que a venda que estava sobre meus olhos iam cair e eu iria enxergar a verdade. Algo foi mudando na minha vida, mesmo eu não estando com ela. Eu comecei a sentir coisas diferentes a partir do momento que aquele vazio foi se tornando maior. As noitadas, as farras, a jogatina já não estava mais suprindo. Então, foi aí que eu notei que eu realmente tinha chegado ao fundo do poço. Então, eu comecei a vir para a igreja e nesse mesmo dia eu me reconciliei e fiz um propósito com Deus, que eu queria alcançar vidas. Assim como minha esposa lutou pela minha vida, eu estava disposto a lutar por vidas. Através dessa transformação que Deus fez na minha vida, o meu irmão voltou para a casa do Senhor, afastado após 25 anos, bebendo, fumando, e ele também faz parte hoje da família Casa da Bênção. Hoje o Alexandre é uma pessoa que realmente é feliz, realmente está centrado em fazer uma família feliz e hoje eu tenho o reconhecimento de quem é Deus na minha vida. Hoje o Alexandre dá aula de CCR na igreja, o Alexandre ora, o Alexandre jejua, o Alexandre realmente hoje tem uma vida transformada, uma vida centrada. Quando eu voltei para casa, o meu primeiro emprego foi com meu irmão. Eu passei a ganhar em um mês o que eu ganhava em um dia. E o inimigo soprava no meu ouvido que aquilo não era vida, que era para me voltar de onde eu tinha vindo. Mas eu tinha a clara convicção de que eu, sendo fiel
eu sabia que Deus ia fazer uma transformação na minha vida. Hoje, eu tenho a minha lojinha de roupa, graças a Deus. Eu sou sócio do meu irmão e o meu gerente, de 10 anos atrás, hoje está me passando a empresa dele para me tomar conta. Tudo para a honra e glória do Senhor. Deus está restituindo tudo que eu perdi e tudo que Ele havia prometido para mim, hoje está se cumprindo. Porque hoje, para a honra e glória do Senhor, eu sou um verdadeiro cristão. Uma pessoa que acredita e cumpre com excelência o chamado de Deus para a minha vida. E aí, meu bispo Palarone, que testemunho diferente, hein? Extraordinário, comovente. Qual a sua avaliação? Apóstolo Jair e amigos de Cristo, a verdade que liberta, são histórias como esta que nos levam a entender que o ser humano, ele está na Terra debaixo de uma influência espiritual. Nós estamos debaixo de uma influência positiva, o poder de Deus, ou estamos debaixo de uma influência negativa, as ações de Satanás. E olha, vou te dizer uma coisa, enquanto o ser humano não discerne que a sua vida ela é resolvida ou que o seu destino está no mundo espiritual, sabe? Ele sofre. Ele luta com as suas forças, sabe? Ele coloca todo o seu conhecimento e toda a sua habilidade em prática, mas não há solução, não há uma saída. O Alexandre viveu uma experiência que podemos chamar de uma experiência macabra, macabra, não é verdade? Uma ação de Satanás avisada por uma criança, por um bebê. Isso te assusta? Quando Deus quer falar com alguém, Ele fala por meio de uma criança. Vimos a história de Balaão, o Senhor falando com Balaão por meio de uma jumenta. Quantas vezes Deus já não deve ter falado com você? Já não deve ter te alertado? Ou te alertou e você não deu atenção para isto? É uma grande história esta, após Jair, e eu espero que tenha tocado a vida de muitos amigos que estão em casa. É com o senhor daí. Boa noite, pastora Raquel, bem-vinda ao programa Cristo, a verdade que liberta, com mais uma relação de pedidos que vem de todo o Brasil para o altar das orações. Tudo bem com você? Boa noite. Muito boa noite, meu pai, boa noite a você, telespectador do programa maravilhoso Cristo, a verdade que liberta, que vai ao ar todas as noites por esta emissora às 19 horas. Nós estamos aqui com tantos pedidos de oração. São centenas que chegam todos os dias. Nós não podemos ler todos aqui, mas com certeza todos vão ao altar das orações. Entrou em contato conosco o Aloísio Antônio. Ele mora em Varginha, Minas Gerais. E ele pede oração por cura e libertação, pois ele é viciado em bebidas alcoólicas. E isso tem feito ele adoecer demais. Tem enfrentado dificuldades devido à quantidade que ele bebe. Aloísio, saiba que este vício é terrível e, como todo vício, pode levar à morte. Mas Jesus, o médico dos médicos, ele entra em tua causa, ele toca no seu sangue, ele toca na sua alma, e esta vontade incontrolável de beber será despedaçada em nome de Jesus, porque nós estamos orando por você e você crê no milagre, no sobrenatural. Também ligou para nós pedindo oração o Elias Firmino. Ele mora em São Paulo, capital, e ele pede oração pela vida da sua irmã, e o nome dela é Marli Fátima, pois ela sofreu um AVC e está paralisada. E ele diz assim: eu creio que Deus pode fazer um milagre na vida dela, porque o Senhor é o Deus que sara. Creia, Elias, que não é impossível para Deus. Ele, de fato, é o médico dos médicos. E a sua irmã Marli vai receber a cura em nome de Jesus. O nome dela já está aqui no altar das orações.
Também entrou em contato conosco Eliane, olha, de São Paulo, vamos para Goiânia. Ela pede oração pela restauração do seu casamento, porque ela crê que Deus pode fazer um milagre na vida do esposo, que precisa de uma grande libertação, pois está cheio de vícios que acabam os afastando um do outro. É impressionante como que o vício vem para destruir, pois o diabo, a missão dele é matar, roubar e destruir. Mas creia que quando você ora, você tem fé, você busca em Deus em primeiro lugar, tudo que é impossível acontece porque o nosso Deus é o Deus do impossível. De Goiânia, vamos para Embu das Artes, São Paulo. Ligou para nós o Adão Almeida. Ele pede oração por cura na vida da sua irmã. Ela está internada e o nome dela é Marilene. Ela foi diagnosticada com pneumonia e o caso dela é delicado por conta do avanço do vírus. Infelizmente, ainda há muitas pessoas que estão sofrendo com a Covid, mas nós cremos na cura. Creia, pega a foto dela, que representa a sua irmã, e na hora da oração você vai orar com muita fé, porque nós cremos no sobrenatural e esta pneumonia será arrancada dos pulmões, porque o Senhor é o Deus que sara, Ele é Jeová Rafá. Após esses pedidos, é hora de orar. É hora de falar com Deus. Quem vai orar no programa de hoje é o Bispo Antônio Carlos Palaroni. Você em casa, pare um pouco, desligue a mente das coisas naturais, concentre-se, porque o Deus que libertou, curou aquele rapaz que estava entubado, considerado irrecuperável, o Deus que libertou o Alexandre da jogatina, que transformou a sua vida, é o Deus que está aqui para tocar o seu corpo, curá-lo, libertá-lo, abençoar sua casa, abençoar sua família. É o Deus que vai operar de forma poderosa hoje, lá em Embu das Artes, na noite de cura, na noite apostólica. Bispo Palaroni, impetre a bênção de Deus. Estamos unidos, mãos dadas, e corações uniformizados. Oremos. Em tempos de guerra, esforça-se para buscar a paz. Em tempos de aflição, um ombro amigo. E em meio às adversidades, buscamos Deus através da oração. Pare um instante e ore com o apóstolo Jair de Oliveira e sua equipe. Tenha calma, tudo isso irá passar. Pai eterno dos céus, graças nós te damos nesta noite e nos irmanamos agora a fé de milhares e milhares de pessoas espalhadas por esta nação. Gente gemendo de dor nesta noite, com sofrimentos que sequer podemos imaginar. Pessoas com dores pelo corpo, com enfermidades. Alguém que está com um diagnóstico médico e o dia para ela hoje acabou por causa dessa notícia. Pessoas, meu Senhor, que estão agora deprimidas, tomadas por uma angústia profunda, porque tudo que olha ao seu redor não consegue ver nada, não conseguem ver nada de maneira positiva. Tudo que veem é de forma negativa. Ah, meu Senhor, esse homem, esta mulher, este rapaz, esta moça, este jovem, até este adolescente, que está com a gente neste momento de oração, mas que trazem com eles uma agonia, que trazem com eles, ah, meu Senhor Deus, uma projeção de dias maus. Alguns já não conseguem mais enxergar a vida daqui um dia, daqui uma semana, nem daqui um mês. Meu Senhor, mas agora nós oramos junto com eles e pedimos a liberação do seu poder sobrenatural nesta noite, tocando a vida de cada um deles
segundo a necessidade que possuem, quebrando agora as cadeias espirituais, físicas, emocionais, mentais e colocando este povo em liberdade nesta noite, trazendo paz ao coração aflito, descanso para esta alma perturbada, que depois de noites em claras, meu Senhor, esta pessoa colocar a cabeça no travesseiro, possa dormir sossegadamente de hoje para amanhã. Pai, em nome de Jesus, seja a bênção do Senhor sobre a vida de todos eles e todos digam amém, amém e graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, após esta oração abençoadora, resta-nos apenas despedir. Foi tão bom ter estado convosco, fazendo esta visita de todas as noites. Quer lembrar o pessoal de Mogi das Cruzes que estamos com vocês na noite apostólica, noite de cura, libertação, salvação, transformação de vidas. Esperamos por vocês. E atenção em Budas Artes, amanhã, às 19h30, no centro desta cidade, na Casa da Bênção de Deus, o nosso encontro. Durma bem, noite abençoada e até amanhã. Uma igreja viva, que nasceu com a missão de trazer respostas aos corações aflitos e apresentar o caminho da salvação aos perdidos. Fundada pelo apóstolo Doriel de Oliveira e missionária Ruth, há 58 anos, na Praça Vaz de Melo, em Belo Horizonte, e em seguida estabelecendo sua sede mundial na capital federal, hoje a Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus encontra-se espalhada em todo o território nacional e em diversos países. Pregamos o Evangelho vivo. Vivemos tudo aquilo que pregamos. Hoje, o apóstolo Jair de Oliveira, líder das Casas da Bênção, que ao lado de sua esposa missionária Graça, carrega no seu coração um chamado mais forte que a própria morte. Uma caminhada ministerial que acaba de completar seu jubileu de ouro. Seu maior desejo: alcançar os perdidos com a pregação do Evangelho de Jesus Cristo e viver o grande avivamento prometido por Deus à nação brasileira. Fincamos estacas em todas as regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e em nações como Portugal, África e América do Norte. Tem ao seu lado uma equipe de homens comprometidos com a causa do reino de Deus. Bispos, superintendentes, milhares de pastores, dezenas de milhares de obreiros fiéis e centenas de milhares de filhos da fé, verdadeiros discípulos de Cristo. Cremos que o campo é o mundo e que chegou a hora da grande colheita acontecer no planeta Terra. Nossa missão se confunde com a nossa própria vida. Seguimos a ordem do nosso Mestre: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Não temos dúvida de que Cristo é a verdade que liberta. Vivemos uma vida de milagres. Na verdade, somos o próprio milagre. Doentes sendo curados, escravos do diabo libertos, perdidos encontrando a salvação. Somos a Igreja Casa da Bênção, e onde quer que uma porta deste ministério se abrir, grande ou pequena, ali estará alguém disposto a te abraçar e transmitir ao seu coração o maior dos amores: o amor do Pai Celestial.
tempo passou tão rápido e é a hora de nos despedirmos. Mas não fique triste. Amanhã nos encontraremos novamente.